Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus os abençoe. Queridos irmãos, hoje, quarta-feira, dia 15 de janeiro de 2025, o Evangelho de hoje é de São Marcos, capítulo 1, versículo do 29 ao 39. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios, e não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho de hoje, Jesus vai até Cafarnaum, onde Simão e André moravam e onde Jesus, quando começa seu ministério público, vai se estabelecer. Sai de Nazaré e vai para Cafarnaum, que é às margens do mar da Galileia. E assim nós vemos que Jesus vai para a casa de Simão, mas a sua sogra estava acamada. E qual é a atitude de Jesus quando fica sabendo da situação da doença da sogra de Pedro? Ele vai lá, segura a mão, ajudou a levantar-se e a febre desapareceu. E ela começa imediatamente a servi-los. Assim, meus irmãos, nós vemos a gratidão daquele que recebe a graça de Deus e começa a servir ao reino de Deus, a servir ao Cristo, a servir ao Messias. Nós vemos que a vida de missionária de Jesus era uma vida que quase Jesus não tinha tempo para nada. Muitos diziam que não tinha tempo nem para comer, de tantas pessoas que vinham até Jesus querendo ser curadas. E se Jesus ficasse só em Cafarnaum, como a palavra de Deus, como o seu evangelho, como o seu reino seria divulgado? Jesus precisava ir a outros lugares, mas as pessoas queriam que Jesus ficasse ali curando aquelas pessoas. Mas não foi para isso que Jesus veio. Jesus fazia os milagres, as curas, para mostrar a sua autoridade e poder, que ele era o Messias, era o Filho de Deus. Mas em muitas curas Jesus dizia que não falasse nada para ninguém, para que Jesus não fosse conhecido apenas como um curandeiro, mas que as palavras de Jesus levassem a pessoa à conversão e a mudança de vida. É esse o sentido da vida missionária de Jesus. É pregar o evangelho do reino de Deus, pregar a boa nova para aquelas pessoas deixassem as trevas do pecado para vir para a luz de Cristo. E assim, Jesus levava, mas ele não deixava de atender as pessoas. Aquelas pessoas que estavam ali doentes e quando sabiam que Jesus ia passando ou ia chegar, levavam todas as pessoas. Jesus curava as pessoas,
fazia os exorcismos. Mas Jesus, quando queria ter um tempo, como nós vemos no Evangelho de hoje, de madrugada Jesus sai para rezar no lugar deserto, para ele ter essa intimidade com o Pai, para Jesus estar em comunhão com o Pai, para fazer a vontade do Pai. Assim também nós precisamos tirar um momento dessa nossa vida agitada de trabalho, de família, para termos esse encontro com Cristo, nos colocarmos diante de Deus, para que Jesus direcione a nossa vida, para estarmos em comunhão com Cristo. E assim Jesus, quando os discípulos vão até ele, dizendo que todas as pessoas estão procurando ele, para que possa fazer mais curas, mais milagres, Jesus vai dizer que a palavra de Deus precisa se espalhar e ele pregar em outras aldeias da redondeza, pois foi para isso que ele vem. Que nós possamos, meus irmãos, abrir o coração do Cristo, abrir o coração para o Cristo, para que ele nos cure de todas as nossas dores, todas as nossas angústias e todos os nossos sofrimentos. Que nós possamos abrir o nosso coração para que Jesus nos cure e nos liberte dos nossos pecados. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz, o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.